Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é legislação do comércio exterior. Os tópicos a serem abordados nessa aula são órgãos que controlam o comércio exterior, tributação na importação e exportação. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer os principais órgãos que atuam no âmbito do comércio exterior, identificar os principais tributos incidentes nas operações de importação e de exportação. Órgãos que controlam o comércio exterior. Vamos entender que cabe ao Ministério da Fazenda exercer a fiscalização e o controle sobre as operações de comércio exterior, atividades essenciais aos interesses fazendários nacionais. Vejam o artigo 237 da Constituição Federal do Brasil. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. Mas o que seria controle e fiscalização? Bom, a ideia aqui é a seguinte: quando as empresas, as organizações, importadores, exportadores, operadores logísticos, entre outros, atuam no comércio exterior, eles vão precisar então respeitar aquelas regras nacionais que aplicam-se às operações de importação e de exportação. Cabe então ao Ministério da Fazenda fiscalizar e controlar através de indicadores, diligências, procedimentos de fiscalização, entre outros, verificar se as regras estão sendo cumpridas. O Ministério da Fazenda possui a chamada Secretaria da Receita Federal, que é um órgão do Ministério da Fazenda que cabe a ela, a Receita, fiscalizar uma série de operações de importação e de exportação. Então, lembrando, pelo artigo 237 da Constituição, a fiscalização e o controle cabe ao Ministério da Fazenda. E o Ministério possui uma secretaria, que é a Receita Federal do Brasil, que vai exercer em nome dele essas atribuições. Vamos aprender agora a respeito dos órgãos que criam as diretrizes e normas gerais no âmbito do comércio exterior. Então pensem assim: o nosso país pode ser mais aberto ou mais fechado ao comércio internacional. Como assim? Suponha que o Brasil está com a sua balança comercial, exportações menos importações, deficitária. Nesse momento, nós temos um órgão que faz esse acompanhamento e pode tomar algumas atitudes no sentido de retomar esse equilíbrio. Esse órgão chama-se CAMEX, pois aqui no nosso país cabe à CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, alterar as alíquotas do imposto de importação. Então, uma alternativa aí possível é, visando reequilibrar a nossa balança comercial, novamente, exportações menos importações, a CAMEX determina que a alíquota do imposto de importação seja elevada, logo, a gente vai se deparar com uma barreira tarifária maior, o que, consequentemente, desestimula novas importações, fazendo com que a gente retome a um patamar de equilíbrio. Bom, mas será que apenas a CAMEX é o órgão formulador de políticas? Vamos ver que não. Existem três, os principais. Formuladores de políticas e diretrizes: Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, Conselho Monetário Nacional, Câmara de Política Econômica.
especificamente os dois últimos, CMN, Conselho Monetário Nacional. Cabe ao Conselho estabelecer diretrizes, por exemplo, para o mercado de câmbio. Vejam aí a importância do CMN. No Brasil, nós adotamos o chamado câmbio flutuante, e quem fiscaliza e controla o mercado de câmbio é o Bacen, Banco Central do Brasil. Porém, as diretrizes são estabelecidas pelo CMN. Já o Conselho de Políticas Econômicas, ele tem essa ideia de desenvolver políticas para tornar o nosso país mais competitivo, frente aí à concorrência externa. Mas vamos aproveitar a oportunidade e focar na CAMEX, Câmara de Comércio Exterior. Por que a CAMEX? A CAMEX é o principal órgão formulador de políticas para o comércio exterior. Então, quando a gente pensa assim, diretrizes para o comércio exterior, o caminho que o país deve seguir para tornar-se mais competitivo, proteger-se contra práticas desleais de comércio, a CAMEX vai estipular aí e criar essas principais diretrizes. Vamos então aprender mais sobre a CAMEX. A CAMEX, a Câmara do Comércio Exterior da Presidência da República, tem por objetivo a formulação, a adoção, a implementação e a coordenação de políticas e de atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, incluindo o turismo, com vistas a promover o comércio exterior, os investimentos e a competitividade internacional do país. Percebam que a CAMEX possui atribuições de fundamental importância para o Brasil, pois ela lida com diretrizes para as exportações de bens e de serviços, como o Brasil pode exportar mais, como o Brasil pode se proteger de práticas desleais, fomentar até mesmo questões de turismo. Quanta coisa que a CAMEX tem aí para cumprir. Vamos então conhecer a estrutura da Câmara de Comércio Exterior? A CAMEX é composta pelos seguintes órgãos: Conselho de Ministros da CAMEX, órgão de deliberação superior e final, Comitê Executivo, Secretaria Executiva, Conselho Consultivo do Setor Privado, Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações, Comitê Nacional de Facilitação de Comércio, Comitê Nacional de Investimentos, Comitê Nacional de Promoção Comercial. Agora eu preciso de um ponto de atenção por parte de vocês. Por quê? A CAMEX é hoje um dos principais órgãos da Presidência da República. O Conselho de Ministros da CAMEX, ele é o órgão que delibera sobre uma série de situações importantes. Vamos aprender a respeito de algumas? Alteração do imposto de importação. Cabe à CAMEX fazer isso. Fixação de medidas antidumping, direitos compensatórios, salvaguardas, que são as chamadas medidas de defesa comercial. Cabe também à CAMEX fixar aí quais serão os direitos a serem aplicados. Porém, precisamos saber o seguinte: devido à importância da CAMEX, de tempos em tempos, conforme aí temos os governos, os novos presidentes da República, precisaremos ver qual a composição do Conselho de Ministros a ser adotada. Então atentem-se, procurem sempre no regimento interno da CAMEX saber qual o Conselho de Ministros atual. Quais são as autoridades que da CAMEX fazem parte. Vamos aprender agora os principais órgãos reguladores e gestores do comércio exterior no nosso país. Secretaria de Comércio Exterior, SECEX, Secretaria da Receita Federal do Brasil e Banco Central do Brasil.
Esses três órgãos têm importância fundamental no sentido de normatizar, criar regras específicas de mercado, fiscalizar no âmbito das suas áreas de atuação. A SECEX, por exemplo, cabe a ela investigar se estão sendo praticadas questões desleais no comércio exterior. Ou seja, se alguma prática desleal está sendo executada contra a nossa indústria nacional, cabe à SECEX investigar, encaminha aí os autos do processo para a CAMEX, que vai então fixar os direitos para que a gente possa se proteger. A Receita Federal também, muito importante, pois cabe a ela fiscalizar as operações de comércio exterior, fiscalizar e executar o despacho aduaneiro. Por último, o Bacen, que fiscaliza as operações do mercado de câmbio. E quais seriam os principais tributos que incidem no comércio exterior? Falamos há pouco da questão da Receita Federal do Brasil, que cabe a ela realizar o despacho de importação. Dentro de uma das etapas do despacho é fiscalizar se os tributos foram recolhidos. Vamos então ver os principais tributos incidentes no comércio exterior. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, PIS/PASEP, COFINS, ICMS, CID, adicional ao frete para a renovação da marinha mercante. Lembrando que o IPI, o PIS/PASEP, COFINS e ICMS, nós temos os tributos internos, aqueles que já comumente são cobrados, e também temos aqueles relacionados a operações de importação. Fiquem atentos. Trouxe para vocês uma dica para aprofundarem-se aí nas operações e nas regras de comércio exterior. Regulamento Aduaneiro, Decreto 6.759 de 2009. Aproveite também para aprofundar os seus estudos a respeito da CAMEX, Câmara de Comércio Exterior. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre Logística Internacional. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!